A noite estava sufocante, como se o calor daquela pequena cidade do Texas fosse uma extensão da tensão que pairava sobre a casa dos Montgomery. A mansão colonial, imponente e cheia de história, escondia segredos que ninguém ousava questionar. Mas para Ethan Montgomery, aqueles segredos eram feridas abertas que nunca cicatrizavam. Bem-vindo ao Contando Histórias. E se você gosta deste tipo de história, inscreva-se no nosso canal e aperte o botão de gostei. Ajude nosso canal a crescer. Desde criança, Ethan sabia que sua família era diferente. Seu pai, Jonathan Montgomery, era um homem poderoso, dono de várias fazendas e negócios espalhados pelo estado. Sua mãe, Vivian, uma socialite fria, era conhecida por seu perfeccionismo doentio. Para o mundo, eles eram uma família perfeita, mas por trás das portas trancadas, Ethan vivia um inferno. Jonathan era um homem cruel. Não apenas exigia obediência absoluta, mas fazia questão de esmagar qualquer sinal de fraqueza. O abuso emocional e físico era constante, sempre acompanhado de uma justificativa: eu estou fazendo de você um homem forte. Já sua mãe, Vivian, não levantava a voz nem a mão, mas sua indiferença era pior do que qualquer agressão. Ela ignorava os hematomas, fingia não ouvir os gritos abafados, e nas festas da alta sociedade, sorria como se nada estivesse acontecendo. Ethan aprendeu cedo que não podia contar com ninguém. Ele tinha um irmão mais velho, Ryan, o herdeiro favorito do pai. Ryan nunca sofreu nada, na verdade, muitas vezes era ele quem participava da humilhação de Ethan, repetindo as palavras do pai como um papagaio fiel. Aos 18 anos, Ethan tomou a única decisão que poderia salvá-lo: fugiu de casa. Sem dinheiro, sem contatos, ele se viu vagando pelas ruas de Houston, vivendo de pequenos trabalhos e dormindo onde conseguia. Mas a dor de seu passado nunca o deixou em paz. Ele sabia que um dia voltaria. E quando voltasse, não seria o mesmo garoto fraco que foi expulso de casa. Anos se passaram. Ethan não era mais aquele jovem indefeso. Ele construiu sua própria vida, estudou, trabalhou duro e fez fortuna em investimentos que ninguém esperava que dessem certo. Agora, aos 32 anos, ele estava pronto. O momento que esperou a vida toda finalmente havia chegado. Ele retornaria para a casa dos Montgomery, mas não como filho rejeitado. Ele voltaria como algo que seu pai e seu irmão nunca esperariam: um inimigo. O destino estava prestes a virar. Ethan passou anos sendo a sombra de sua própria família. Sempre subestimado, sempre o saco de pancadas emocional e físico do pai e do irmão. Mas agora, ele não era mais um menino assustado. Durante sua fuga, Ethan passou anos nos lugares mais improváveis, trabalhando em construções durante o dia e estudando à noite. Ele dormia em abrigos quando não conseguia pagar um quarto barato e aprendeu a arte da sobrevivência da maneira mais cruel, sozinho. Mas Ethan tinha algo que sua família nunca teve: determinação e inteligência emocional. Ele começou pequeno, investindo em imóveis baratos e revendendo com lucro. Depois, entrou no mercado financeiro, estudando cada detalhe do jogo corporativo. Quando deu por si, era um empresário respeitado, dono de um império próprio. Agora, ele voltava para a cidade de sua infância, mas não como um filho rejeitado. Voltava como um homem com poder suficiente para esmagar aqueles que o destruíram. Jonathan Montgomery era um homem feito de aço. Ele cresceu na fazenda da família, onde aprendeu que a força era a única linguagem que importava. Herdou as terras do pai e expandiu os negócios, tornando-se um dos homens mais influentes do Texas. Para ele, a fraqueza era um pecado mortal. Ele moldou seus filhos para serem sucessores fortes, mas enquanto Raya era sua cópia exata, arrogante, agressivo e cruel, Ethan sempre foi diferente. Sempre questionava, sempre resistia. Isso fazia Jonathan odiá-lo ainda mais. Agora, com 60 anos, Jonathan ainda comandava sua fortuna com mãos de ferro. Mas havia um problema: seus negócios estavam começando a ruir. Dívidas, contratos quebrados e decisões erradas estavam lentamente corroendo seu império. E ele nem imaginava que o responsável por isso era Ethan. Ryan nunca precisou lutar por nada. Sempre teve tudo de mão beijada: o respeito do pai, os negócios da família e a influência social.
Desde pequeno, ele adorava humilhar Ethan, rindo quando o pai o espancava, chamando-o de o fracassado e o fraco. Com o tempo, Ryan assumiu parte dos negócios do pai, mas ao contrário do que todos pensavam, ele não era um bom líder. Ele era impulsivo, gastava mais do que deveria e fazia acordos ruins. A verdade é que Ryan era um homem medíocre escondido atrás de um sobrenome poderoso. E como todo homem fraco, ele se apoiava em dois pilares, dinheiro e status. Agora, prestes a assumir completamente os negócios da família, Ryan acreditava que estava no auge de sua vida. Mas o que ele não sabia era que alguém do seu passado estava prestes a puxar o tapete debaixo de seus pés. Se Jonathan era o aço, Vivian era o gelo. Ela nunca demonstrou afeto por ninguém, nem mesmo por Ryan, seu filho favorito. Mas com Ethan, era diferente. Ela não apenas o ignorava, ela o desprezava. Para ela, Ethan era um erro. Não porque fosse fraco, mas porque desafiava a ordem perfeita da família Montgomery. Ele fazia perguntas, tinha sentimentos, não se encaixava no molde. Isso fazia dele uma falha. Vivian viveu a vida toda sustentando a fachada de uma família perfeita, escondendo cada escândalo e cada ferida debaixo de tapetes caros. Mas agora, com os negócios da família ameaçados e seu marido mais vulnerável do que nunca, ela estava prestes a enfrentar um inimigo que nunca imaginou, o próprio filho. O mundo da história e o Império Montgomery. Os Montgomery eram vistos como realeza do Texas. Eles possuíam terras, gado, empresas e influência política. Controlavam a cidade como se fossem donos dela. Mas essa era apenas a superfície. Nos bastidores, havia corrupção, traição e segredos sujos. Dívidas ocultas, contratos fraudulentos, negócios obscuros com políticos e até mesmo envolvimento em fraudes bancárias. A cidade inteira os reverenciava, mas Ethan sabia a verdade. E agora, ele tinha o poder de destruir tudo. Ethan voltou para a cidade sem alarde, sem avisos, sem alarde algum. Sua chegada não era uma volta triunfal, não ainda. Ele sabia que, para destruir o império, primeiro precisava enfraquecer suas fundações. Ele já vinha preparando o terreno nos últimos anos. Usando empresas de fachada, começou a comprar pequenas propriedades e negócios locais que tinham ligações com os Montgomery. Investiu em rivais silenciosamente, enfraquecendo a influência do pai. Descobriu esquemas de corrupção, alianças instáveis e fraudes fiscais que poderiam acabar com a família se viessem à tona. Mas agora era a hora da parte final, o ataque direto. O primeiro golpe, a queda de Ryan. O primeiro alvo de Ethan não era Jonathan, mas sim seu irmão. Ryan era o elo mais fraco, e Ethan sabia exatamente como explorá-lo. Ele tinha investigado cada detalhe da vida do irmão e sabia que Ryan tinha dois vícios destrutivos, o dinheiro e mulheres. Nos últimos anos, Ryan havia acumulado dívidas gigantescas em apostas e empréstimos duvidosos. O que ele não sabia era que a maior parte dessas dívidas pertencia a Ethan. Usando um intermediário, Ethan fez com que Ryan ficasse sobrecarregado de dívidas que não conseguiria pagar. Quando o momento certo chegou, ele fez a oferta a um investidor anônimo disposto a cobrir as dívidas de Ryan em troca de uma participação nos negócios da família. Desesperado e sem saída, Ryan aceitou. O que ele não sabia era que o investidor era o próprio Ethan. Com isso, Ethan passou a ter acesso direto aos negócios dos Montgomery. Ele estava dentro. O segundo golpe, o orgulho de Jonathan. Jonathan Montgomery sempre se orgulhou de sua influência política. Mas Ethan tinha provas que poderiam destruí-lo. Usando contatos estratégicos, Ethan entregou evidências de fraude, subornos e esquemas ilegais para um jornalista investigativo. A matéria foi publicada discretamente, sem mencionar o nome de Jonathan, mas o suficiente para gerar uma investigação federal. Jonathan sentiu o golpe. De repente, contratos foram cancelados, políticos começaram a evitá-lo e investidores começaram a se afastar. O império que ele construiu estava começando a ruir. Mas isso ainda não era o suficiente. Ethan queria mais. O terceiro golpe, a verdade sobre Vivian. Vivian sempre viveu para manter as aparências.
Mas Ethan conhecia um segredo dela que poderia destruir sua reputação para sempre. Ele descobriu que, anos atrás, Vivian teve um caso extraconjugal. Um caso que resultou em um filho bastardo que ela pagou para manter em segredo. Ethan rastreou esse filho. Ele o encontrou, agora um jovem adulto que cresceu sem saber sua verdadeira origem. Com algumas ligações, Ethan fez com que a verdade chegasse aos ouvidos da elite da cidade. O escândalo explodiu. Vivian tentou controlar a situação, mas era tarde demais. O nome da família Montgomery agora estava associado a um escândalo sujo e incontrolável. A sociedade que antes a idolatrava agora a via com desprezo. Ela, que sempre acreditou ter controle sobre tudo, se viu desmoronando. Ethan estava quase lá. Mas ainda faltava o golpe final. A confrontação final. O Império Montgomery estava em ruínas. Ryan estava endividado e humilhado, Jonathan enfrentava uma possível prisão e Vivian tinha sua reputação destruída. Mas Ethan ainda queria mais. Ele queria olhar nos olhos de seu pai quando desse o golpe final. E foi exatamente isso que fez. Uma noite, ele apareceu na mansão da família sem aviso. Jonathan, enfraquecido e furioso, tentou expulsá-lo, mas Ethan apenas sorriu. Você ainda não percebeu, não é? Disse Ethan, caminhando pela casa como se já fosse dele. Tudo isso, e cada pedaço da sua vida, e agora pertence a mim. Jonathan tentou reagir, mas Ethan colocou os documentos na mesa, provas de corrupção, contratos de venda, o colapso financeiro da família. O velho Montgomery tremeu. Pela primeira vez em sua vida, ele percebeu que perdeu. Ethan se inclinou e sussurrou. Você me quebrou quando eu era criança. Agora eu quebrei você. Jonathan Montgomery caiu de joelhos. E naquele momento, Ethan finalmente teve sua vingança. A casa Montgomery, que antes era símbolo de poder e prestígio, agora estava mergulhada no caos. O império estava destruído. Jonathan Montgomery e o rei derrotado. Jonathan, outrora um homem inabalável, agora era apenas uma sombra do que foi. As investigações contra ele avançaram rapidamente, e seus antigos aliados políticos o abandonaram para salvar a própria pele. Sem dinheiro e sem influência, ele foi processado por corrupção, fraude e lavagem de dinheiro. Seus advogados tentaram de tudo para evitar a prisão, mas era inevitável. No final, Jonathan Montgomery foi condenado a 15 anos atrás das grades. Quando ouviu a sentença, ele não protestou. Não havia mais luta em seus olhos. Ethan havia tirado tudo dele. Mas o que realmente o destruiu não foi a condenação. Foi saber que o filho que ele desprezou a vida inteira foi quem o derrotou. Ryan Montgomery e a queda do príncipe herdeiro. Ryan, que sempre viveu no topo, sentiu o peso da ruína como ninguém. Com as dívidas insustentáveis e sem os negócios da família para sustentá-lo, ele foi à falência. Tentou fugir com o que restava do dinheiro, mas seus credores o encontraram antes. Em um beco de Houston, ele foi espancado por cobradores de dívidas e ficou hospitalizado por semanas. Ao receber alta, percebeu que não tinha para onde ir. Sem dinheiro, sem aliados e sem o apoio da mãe, ele desapareceu. Algumas pessoas dizem que foi visto dormindo em motéis baratos, vivendo da caridade de estranhos. O irmão arrogante que humilhou Ethan a vida inteira agora não passava de um homem quebrado, sem futuro. Vivian Montgomery e a rainha do gelo derretida. O escândalo do filho bastardo destruiu Vivian de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. Toda a alta sociedade do Texas a rejeitou. Amigos de décadas pararam de atendê-la, convites para eventos foram retirados, e os poucos aliados que restavam viraram as costas. Mas o pior veio quando Jonathan foi preso e Ryan desapareceu. Pela primeira vez na vida, Vivian Montgomery estava sozinha. Sem dinheiro e sem influência, ela teve que vender a mansão. A mulher que sempre viveu cercada de luxo terminou seus dias em um pequeno apartamento nos arredores da cidade. Ela nunca tentou entrar em contato com Ethan. Talvez por orgulho. Talvez porque sabia que ele nunca a perdoaria. Mas, todas as noites, ela olhava para o teto e se perguntava: foi isso que criei para mim mesma?
Ethan Montgomery e o Vingador. Ethan, agora dono absoluto do império que destruiu, sentiu algo inesperado após sua vitória e um vazio. A vingança foi doce. Ele saboreou cada detalhe, planejou cada movimento e assistiu sua família ruir como um castelo de cartas. Mas no final, e não havia felicidade nisso. Ele não tinha uma família para voltar. Ele não tinha ninguém para comemorar com ele. Passou anos alimentando o ódio, e agora que sua missão estava completa, ele se perguntou o que viria depois. Então, sem avisar ninguém, ele vendeu tudo. A fazenda Montgomery? Vendida. As empresas? Liquidadas. Cada pedaço do passado que o ligava àquele nome foi apagado. Com uma fortuna consolidada e nada que o prendesse, Ethan Montgomery desapareceu. O fim do nome Montgomery. A cidade que antes reverenciava os Montgomery nunca mais os viu da mesma forma. O nome, que já foi sinônimo de poder, agora era apenas uma lembrança de escândalos e destruição. Jonathan definhou na prisão. Ryan se tornou um fantasma. Vivian morreu sozinha. Ethan seguiu em frente. E assim, o legado da família Montgomery chegou ao fim. Ethan Montgomery desapareceu do mapa. Após destruir sua família e vender tudo que um dia carregou o nome Montgomery, ele embarcou em uma jornada sem destino certo. Ele havia conseguido sua vingança, mas, pela primeira vez em anos, não sabia o que fazer a seguir. Sem a raiva para guiá-lo, sentiu-se perdido. Ele viajou pelo país sem um objetivo definido, visitando cidades pequenas, explorando lugares que nunca teria conhecido se tivesse permanecido preso ao peso do seu sobrenome. Durante anos, viveu para destruir o passado, mas nunca pensou em construir um futuro. Foi em Nova Orleans que encontrou seu primeiro vislumbre de redenção. A cidade vibrava com vida. Diferente do ambiente opressor do Texas, Nova Orleans era um lugar de histórias, música e segundas chances. Ethan se estabeleceu em um pequeno apartamento alugado, sem seguranças, sem luxo, sem nada que o ligasse ao passado. Ele passou meses caminhando pela cidade, observando as pessoas, redescobrindo prazeres simples, coisas que nunca pôde desfrutar quando criança. Comer em uma lanchonete de esquina, assistir a um show de jazz em um bar local, conversar com estranhos sem segundas intenções. Pela primeira vez, ele era apenas um homem comum. Mas algo ainda o incomodava, dele não sabia quem era sem sua vingança. Embora tivesse destruído a família Montgomery, Ethan percebeu que o passado não desaparece apenas porque você quer. Em certas noites, ainda acordava sobressaltado, suando frio, revivendo os gritos do pai, a risada cruel do irmão, o olhar frio da mãe. O trauma não havia sumido se ele apenas havia sido adiado. Certa noite, enquanto caminhava sem rumo, parou diante de um centro comunitário. Lá, veteranos de guerra e sobreviventes de abusos compartilhavam suas histórias. Ethan ficou parado na porta, ouvindo as palavras de um ex-fuzileiro naval sobre como carregava o peso de seu passado. E então percebeu que ele também era um sobrevivente. Mas ao contrário daqueles homens e mulheres que lutavam para seguir em frente, Ethan nunca havia tentado se curar. Ele só queria destruir. No dia seguinte, Ethan entrou no centro comunitário e, pela primeira vez, contou sua história. Falou sobre seu pai, sobre os abusos, sobre a fuga. Sobre os anos que passou sozinho, o ódio que cresceu dentro dele, o desejo de vingança que o consumiu. Ele contou tudo, sem omitir os detalhes sombrios. E, pela primeira vez em sua vida, ninguém o julgou. A sensação de alívio foi indescritível. Era como se, ao falar, ele estivesse se libertando da corrente que o prendeu por tanto tempo. Aos poucos, Ethan começou a se reconstruir. Ele se envolveu no centro comunitário, ajudando outras pessoas que também lutavam contra seus próprios demônios. Transformou seu passado em algo útil, algo que poderia ser usado para ajudar. O novo caminho. Os anos passaram, e Ethan se tornou alguém completamente diferente. Ele abriu um fundo de investimentos voltado para ajudar pequenos negócios a crescerem, algo que jamais teria sido possível se ainda estivesse ligado à destruição dos Montgomery. Agora, ele ajudava pessoas a construir seus próprios impérios, sem precisar pisar em ninguém.
Ethan também voltou a estudar psicologia, fascinado pelo funcionamento da mente humana e pela maneira como o trauma molda uma pessoa. Ele percebeu que sua verdadeira luta não era contra sua família, mas contra os fantasmas que eles deixaram dentro dele. Foi um longo processo, mas aos poucos, ele se perdoou. Um dia, Ethan tomou uma decisão definitiva e ele não era mais um Montgomery. Legalmente, mudou seu nome para Ethan Carter, o sobrenome da avó paterna, a única pessoa que um dia lhe mostrou carinho genuíno. A última peça do passado finalmente havia sido deixada para trás. E então, ele começou sua nova vida. Sem vingança. Sem ódio. Apenas Ethan Carter, um homem livre. Os anos passaram, e Ethan Carter, antes Montgomery, havia se transformado em um homem completamente novo. Seu império financeiro, antes construído com o único objetivo de destruição, agora servia para algo maior. Ele ajudava pessoas a crescerem, sem precisar derrubar ninguém. Mas havia algo que ele ainda não havia feito. Algo que evitou por anos. Ele nunca voltou ao Texas. Por mais que tivesse deixado o nome Montgomery para trás, ainda havia um último fantasma que precisava enfrentar. E então, após uma década longe, ele comprou uma passagem de avião e voltou para a cidade que um dia foi sua prisão. A mansão dos Montgomery já não existia. Foi vendida anos antes, transformada em um hotel de luxo. Não havia mais nada ali que lembrasse a família poderosa que um dia dominou a cidade. Jonathan Montgomery morreu na prisão. Sozinho. Nenhuma visita, nenhuma última palavra. Apenas um homem esquecido. Ryan nunca mais foi visto. Alguns rumores diziam que ele morava no México, vivendo de pequenos golpes. Vivian faleceu em um hospital barato nos arredores da cidade. Nenhum único amigo apareceu em seu funeral. A família Montgomery, que um dia era símbolo de poder, não passava de uma nota de rodapé na história da cidade. E, de pé diante do túmulo de seus pais, Ethan percebeu algo que nunca imaginou sentir: indiferença. Ele não sentia alegria por suas mortes, mas também não sentia tristeza. Eles não tinham mais poder sobre ele. E foi ali, naquele momento, que ele finalmente percebeu: sua vingança estava completa. Não porque destruiu sua família, mas porque não precisava mais deles para existir. Ele era livre. Underline 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 underline. Antes de ir embora, Ethan visitou um último lugar no antigo centro comunitário onde havia começado sua jornada de cura. Lá, encontrou velhos amigos, pessoas que ajudou ao longo dos anos, e percebeu o impacto que havia causado na vida de outros. Ele não era apenas um sobrevivente. Ele era alguém que fazia a diferença. E então, debaixo do sol quente do Texas, ele sorriu. Pela primeira vez em toda a sua vida, ele estava em paz. E com isso, ele entrou no carro e partiu. Dessa vez, não fugindo do passado, mas indo em direção ao futuro. Deixe seu comentário, curta e compartilhe. Ajude a crescer o canal.